Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz de nosso Deus possa reinar em nossas vidas. Que bom, irmãos, mais uma vez podermos estar aqui para juntos adorar esse Deus, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória, e poder aprender um pouco da sua palavra. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10, do primeiro versículo em diante. 1 Coríntios, capítulo 10, do primeiro versículo em diante. Assim diz a palavra do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, do primeiro versículo em diante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Versículo 6. E estas coisas foram-nos feitas em figuras, para que não a cobicemos. E outras traduções falam desejar, desejando. Aqui fala cobiça. Para que não cobicemos as coisas má, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como algum deles fornicaram, e caíram no dia 23.000. Versículo 9. E não tentamos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Versículo 11. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Versículo 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, para que não caia. Não venham sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes sua tentação também dará um escape, para que a possais
suportar. Irmãos, aqui nós vemos o apóstolo Paulo trazendo o exemplo desse povo, como eles estavam diante de Deus. Paulo aqui exorta a igreja de Coríntios a não se assemelhar à mesma forma que esse povo estava vivendo. Que povo é esse? Aquele povo que saiu do Egito com as mãos fortes de Deus, com os grandes milagres que Deus fez para que aquele povo saísse. Eles passaram muito tempo andando no deserto, mas muitos não entraram na terra prometida, que era a terra de Canaã. Aqui nós podemos ver e abordar alguns pontos. O primeiro ponto aqui que o apóstolo Paulo ele enfatiza é as bênçãos das quais os israelitas desfrutaram no deserto. Todos eles tiveram a proteção e a direção do Senhor e experimentaram o milagre de Deus. O primeiro ponto que Paulo traz do versículo 1 até o versículo 4, o primeiro ponto é esse, é que todo aquele povo experimentou o milagre de Deus. Todo aquele povo tiveram sob os cuidados de Deus. O primeiro ponto que Paulo enfatiza isso é as grandes bênçãos as quais o povo israelita desfrutaram no deserto. E assim nós sabemos realmente que Deus, enquanto aquele povo estava na sua peregrinação, Deus estava cuidando de cada um deles, com milagres e prodígios e provendo tudo para aquela grande multidão. E nós podemos presenciar algum desses milagres. O primeiro milagre que eu posso falar é como Deus tirou aquele povo do Egito, com grandes maravilhas e poder. O Senhor cuida do seu povo, desde a saída do Egito até a sua peregrinação no deserto. Deus tem cuidado do seu povo. Nós vemos aqui que Deus, Ele cobriu o seu povo com a nuvem. Quando Ele fala aqui, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Que nuvem era essa? A nuvem que seguiu o povo de Deus tinha duas funções. A primeira função oferecia proteção, fogo durante a noite, porque o frio era intenso no deserto. Essa era a nuvem que produzia o fogo durante a noite, porque o frio era muito intenso no deserto. E sombra durante o dia do sol forte. Aqui nós vemos que à noite o frio era muito intenso, mas aquela nuvem representava o fogo para poder aquecer aquele povo. E durante o dia, aquela nuvem da mesma forma seguiu como o quê? Como sombra, porque o sol também era muito intenso de dia. Então aqui nós podemos perceber
o grande cuidado, meus irmãos, que Deus tinha com esse povo. Tinha com esse povo. E outro milagre que nós podemos presenciar é quando todo aquele povo passou por onde? Pelo Mar Vermelho. Todos passaram pelo mar. Todo israelita que partiu do Egito mesmo, conheceu o livramento de Deus no Mar Vermelho. Então aqui nós podemos presenciar grandes coisas e grandes milagres que Deus fazia o quê? No meio do seu povo. Mas só que no versículo 5, meus irmãos, olha o que acontece. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados o quê, meus irmãos? No deserto. Preste bem atenção, meus irmãos. Mesmo Deus fazendo tudo isso para aquele povo, tendo esse maior cuidado, mas todavia Deus não se agradou da maior parte daquele povo. Mas por quê? Porque a maioria daquele povo não agradava quem? A Deus. Não agradava a Deus. Era Deus fazendo de tudo para aquele povo, mas aquele povo, querendo ou não, era um povo ainda que andava muito distante de Deus e não queria nada com Deus. Mesmo Deus cuidando do seu povo e fazendo maravilhas entre eles, a maioria não conseguiu agradar ao Senhor. Então, o primeiro ponto que eu abordei aqui para os irmãos foi Paulo enfatizando para os irmãos de Coríntios as grandes bênçãos que o povo israelita recebeu do Senhor. Mas mesmo assim Deus não se agradou da maioria daquele povo. E o segundo ponto aqui agora que o apóstolo Paulo vai mostrar para os irmãos de Coríntios, ele vai falar acerca, meus irmãos, da cobiça ou do desejo. Em outras traduções fala do desejar, que ele fala assim, no versículo 6: e estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles o quê? Cobiçaram. Então o apóstolo Paulo fala assim: olha, meus irmãos, tudo isso que eu tenho falado para vocês e está escrito, tem sido o quê? Como figura, tem sido o quê? Como exemplo, para que também vocês não venham cobiçar as coisas más, como eles assim o quê? Cobiçaram. O apóstolo Paulo está aqui um exemplo. Mesmo aquele povo desfrutando de todas as bênçãos espirituais de Deus, mas mesmo assim Deus não se agradou da maior parte deles. Então isso serve o quê para nós? Como figura. Isso serve o quê? Como exemplo, para que nós não possamos cobiçar as coisas más, assim como eles o quê? Cobiçaram. Para que nós não possamos desejar as coisas más, como eles assim, o que, meus irmãos? Desejaram. E era por desejar ou cobiçar as coisas más que esse povo não agradava quem? A Deus. De maneira nenhuma. E por isso, muitos, como o apóstolo vai falar, foram postados no deserto, foram destruídos no deserto. Por cobiçar o quê? As coisas más. Por desejar, olha o desejo.
Tem certos desejos, meus irmãos, que podem nos levar à ruína, perdição. Nós vamos ver vários exemplos na Bíblia, quando um homem desejou coisa má, o que aconteceu sobre ele? O quê? Destruição. O primeiro exemplo que eu posso citar aqui é de Eva. Qual foi o mandamento de Deus? De toda árvore comer, é verdade? Mas daquela árvore você não pode comer do fruto dela. Porque se certamente comer, morrerás. Mas Eva olhava para aquela fruta e ela desejava o quê? Comer, porque talvez era uma fruta muito bonita, até o ponto de vir a serpente e Satanás e induzir o quê? A Eva comer daquela fruta. E por ela desejar comer, e foi induzido por Satanás, uma vez ela comer naquela fruta, ela trouxe o quê? Para toda a humanidade? Repentina destruição, porque ali teve uma morte espiritual. Sabe? Eu me lembro também de outro fato que é sobre Esaú. Esaú e Jacó. Esaú ele chega muito cansado, porque a Bíblia fala que ele era caçador. E quando ele chega ali, vê seu irmão preparando o quê? É um guisado, né? Que chama? Guisado de lentilha. Um guisado de lentilha. E quando ele chega ali cansado e vem daquele, né? O seu irmão fala daquele guisado, ele deseja tanto comer aquele guisado, ao ponto de fazer o quê? De trocar a sua primogenitura por aquele o quê? Guisado. E trouxe para ele o quê? Destruição. Porque a primogenitura era para Esaú, mas depois foi passada para quem? Para Jacó. Então nós vemos aqui que desejos que levam o quê? A perdição, a destruição, que leva a uma vida totalmente separada do quê? De Deus. Então quando nós desejamos coisas más, quando nós cobiçamos coisas más, automaticamente nós se afastamos de quem? De Deus. E nos tornamos como esse povo a qual Paulo aqui está falando, que é o povo israelita. Para que não cobicemos as coisas más, como eles o quê? Cobiçaram. E agora aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai falar, no versículo 7, o apóstolo Paulo vai mostrar quais coisas más eram essas que esse povo cobiçava. A primeira coisa aqui que Paulo vai retratar no versículo 7, não vos façais o quê? Pois idólatras. Como algum deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se o quê? Para afogar. Então a primeira coisa aqui que Paulo ele retrata que aquele povo cobiçava era o quê? A idolatria. Era na questão de adorar outros deuses. Como o apóstolo Paulo ele fala dessa questão aqui no 7, não vos façais com idólatras, como algum deles, conforme está escrito, o povo aceitou-se a comer e a beber e levantou-se o quê? Para afogar. Aqui Paulo está tratando do que aconteceu quando Moisés sobe lá para receber os mandamentos, que o povo lá fez alguns dias só, o que aconteceu? O povo começou a induzir Arão a fazer o quê? Um bezerro de ouro. E ali foi feito aquele bezerro de ouro, e foi feito festança e cumilança na adoração o quê? Aquele bezerro de ouro. Então, uma das primeiras cobiças que esse povo aqui cobiçava, e era uma coisa mais de Deus, era o que, meus irmãos? A idolatria. Deus, ele abomina a idolatria. Deus, ele não aprova a idolatria.
Quando fala na questão da idolatria, vai abranger várias coisas. Quando nós pensamos, a questão da idolatria, só a questão das imagens, também. Das imagens também. Mas tudo que envolve idolatria desagrada a quem? A Deus. Às vezes você não idolatra uma imagem, mas você idolatra um ídolo. Você idolatra o time. Você idolatra tudo e qualquer coisa, menos o quê? A Deus. Então qualquer tipo de idolatria é abominável diante de Deus. E isso era uma das primeiras coisas que esse povo cobiçava, e por isso que eles não agradavam a Deus. A segunda coisa aqui que Paulo vai tratar, no versículo 8: e não forniquemos como alguns deles fornicaram, e caíram um dia 23 mil almas ou pessoas. Olha aqui a segunda parte, ele fala o quê? Da fornicação, do adultério. Mas uma coisa lá que aquele povo buscava era a questão da fornicação. Uma coisa também que desagrada a Deus: a fornicação. E nós vemos que naquele dia, por causa disso, foram mortas 23 mil pessoas. A terceira coisa aqui que Paulo vai retratar no versículo 9: e não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram o quê? Pelas serpentes. Olha aqui, outra coisa que desagrada é você tentar quem? A Cristo. Né? Quando eu vejo essa passagem, eu me lembro lá quando Satanás, ele, se não me fala a memória, que ele manda Jesus pular, é verdade, né? Você salta daí, e Deus dará a ordem diante dos teus anjos para te amparar, né? E Jesus fala que, não tentarás, né, o Senhor teu Deus. Do mundo, né? E Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus. E o quarto ponto aqui, meus irmãos, que Paulo vai retratar, que era mais uma coisa má que esse povo buscava, no versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram o que, meus amados? Pelo destruidor. Olha aqui, meus irmãos, a murmuração. E aqui esse povo murmurava demais. Preste bem atenção, como eu falei no começo. Lá tinha a nuvem, que de noite era fogo para aquecer aquele povo. De dia era sombra para que aquele povo, né, não pegasse aquele sol escaldante do deserto. Aquele povo, ele bebia de uma água espiritual que saia daquela pedra que representava o próprio Cristo. Aquele povo comia de uma comida celestial. Mas mesmo assim, Deus fazendo todas essas coisas, o povo só fazia o quê? Murmurava, reclamava. Sabe? O povo só fazia o quê? Murmurar. Meus amados irmãos, uma coisa ruim é murmuração. Quem aqui já trabalhou com pessoa que gosta de murmurar direto? Tudo para ela está ruim. Não é ruim, é verdade? Você trabalhar perto de pessoas assim, que se reclamam direto. Se reclamam do sol, se reclamam da noite, se reclamam do trabalho, isso é muito ruim. Se reclama da comida, se reclama da vestimenta, e assim era esse povo. Era um povo murmurador. Mesmo Deus fazendo tudo por eles, o povo só fazia o quê? Murmurar. E murmurar.
até o ponto de Moisés ferir a pedra. Não é verdade? Porque tudo que acontecia aquele povo murmurava. E isso é uma das coisas também que desagrada a Deus, meus irmãos. Parece ser uma coisa simples, né? Mas não, meus irmãos, a murmuração. A Bíblia fala que nós temos que ser gratos o quê? Só em algumas coisas? Não. Nós temos que ser gratos em tudo. Em tudo. Temos que ser gratos a Deus em tudo. E muitas das vezes, meus amados, nós se encontramos em algumas coisas dessas aqui que Paulo está representando. Ou seja, na idolatria, ou seja, na fornicação, no tentar a Cristo, ou na murmuração. E tudo isso são coisas que desagradam a Deus. E foi por causa dessas 4 coisas aqui que Paulo representa que o povo foi consumido no deserto. Foram destruídos no deserto. De toda aquela multidão que saiu do deserto, só 2 conseguiram entrar na terra prometida, que foi Caleb e Josué. Aquele restante, todos morreram. Por quê? Porque não agradaram a Deus. Porque viviam uma vida de idolatria, viviam uma vida de fornicação, viviam uma vida de tentar a Cristo e viviam uma vida de murmuração. E por causa disso, foram consumidos e não herdaram a terra prometida. E aqui mais uma vez, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai falar: ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como o que, meus irmãos? Figura. Mais uma vez aqui, Paulo lembra: tudo isso aqui que eu falei para vocês serve como figura, como exemplo, para que vocês não possam cair nas mesmas coisas que essas pessoas o quê? Procuraram. Todas essas coisas sobrevieram como figuras. E olha aqui no versículo 11. E estão escritos o quê? Para aviso nosso. Então tudo isso foi escrito para aviso nosso, né? Para exemplo, para que nós não venhamos se assemelhar ou fazer tudo aquilo que esse povo fizeram. Paulo enfatiza 2 vezes tudo isso que foi feito como figura, como exemplo, para que vocês não venham cair nessas mesmas coisas que essas pessoas caíram. E estão escritas para aviso nosso, quem já são chegados aos fins dos séculos. No versículo 12, depois de Paulo tratar todas essas coisas, olha o que é que ele vai falar para a igreja. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe o que? Para que não caia. Por que Paulo fala isso? Porque todos nós estamos sujeitos a quê? A queda. Todos nós estamos sujeitos a cair e a pecar contra Deus. Mas Paulo, ele aconselha o quê? Que nós possamos olhar. Em algumas traduções ele fala o quê? Vigiai. Para o quê? Para que não caia. Então, se hoje eu e você estamos de pé, meus amados, que nós possamos vigiar, ou olhar, para que nós não venhamos o quê? Cair. E ele fala mais no versículo 3, ó. Não veio sobre vós tentação senão o quê? Humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes sua tentação dará também o escape, para que possais o quê? Suportar. Então a tentação ela vai vir.
Não é verdade? Mas não vai ser uma tentação tão grande, meus irmãos, que eu e você não vê o quê? Suportar. E o apóstolo Paulo fala que fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o que? O escape, para que não, para que a possais o quê? Suportar. Suportar. Aqui nós podemos lembrar, porque aqui todos os dias nós somos tentados, não é verdade? Todos os dias a tentação vem. Mas quem é que nos alerta para que nós não venhamos a tentação do Espírito Santo? Esse escape que Paulo está falando é esse. Porque nós sabemos disso, quando nós pensamos em pecar, quando vem a tentação, nós que temos o Espírito Santo, agora eu falo com Paulo, se é que você ainda tem o Espírito Santo. Em certa passagem, Paulo falou assim: se é que nós ainda temos o Espírito Santo, mas se estivermos, de imediato ele vai dar o que a nós? O alento. Ele vai dar o escape. Agora, cabe a nós o quê? Ceder à tentação ou fugir o quê? Da tentação. Porque a tentação ela não é tão grande para que eu e você poderes suportar. Deus ele vai dar o escape. E aqui o resumo de tudo isso que eu trouxe para cada um de nós e que Paulo quis falar. O apóstolo Paulo ensina a cada um de nós a não seguir o exemplo que esse mesmo, a não seguir o exemplo desse povo, o povo israelita, mas que eu e você, meus irmãos, possamos permanecer firmes no Senhor, desejando não as coisas más, mas sempre desejando coisas boas que glorifiquem quem? A Deus. E assim nós fazendo, nós seremos o que, meus irmãos? Bem-sucedidos diante do Senhor. Se nós desejarmos as coisas boas que glorifiquem a Deus, nós vamos ter força para resistir à tentação e para continuar o quê? Em pé. Mas se eu e você desejarmos as coisas más, nós não vamos ter força para resistir à tentação e nem para continuar de pé diante do Senhor. Então, o exemplo que eu e você possamos seguir é estar firme diante do Senhor. Amém? Que Deus seja glorificado em nossas vidas. Vamos orar. Quarta-feira, nós temos aqui nosso estudo bíblico, né? Estamos estudando Hebreus. Sábado vai ter o cultinho das crianças, desde já, mulher. É sábado agora. Que horas, irmãs? Começa às 4 horas. Está lotado de criança aqui. Pode vir, viu? João Miguel. Vamos visitar no João Miguel. E mais uma vez, meus amados, nós possamos estar orando um pelos outros, para que assim nós possamos continuar firme e forte nos caminhos do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, o teu Filho que reina para todo sempre, quero te agradecer, Pai, mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, continua fazendo. Ó Senhor, Pai, que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos dá força, Senhor, nos encoraja, nos dá ânimo, para que nós possamos continuar, Pai, em pé, firmes, Pai, nos nossos caminhos. Faz isso, Pai, em nossas vidas. Eu entrego a tua igreja, Pai, aonde estiver qualquer parte do mundo, que o Senhor possa dar força a cada um de nós. Senhor, meu Deus, eterno Pai, aqui eu vou te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, se for da tua vontade, Pai, nos dá uma boa semana, nos dando força e coragem para trabalhar, nos livrando, Pai, de todo mal. Guarda, Pai, a cada um de nós, é o que nós te pedimos. Nós confiamos, ó Deus, a nossa vida em tuas mãos, porque só o Senhor, Pai, tem o poder
de guardar cada um de nós e nos livrar, Pai de todo mal. Senhor, meu Deus eterno Pai, assim como o Senhor nos trouxe até aqui, nos leva até nossas casas, para nós possamos chegar em paz e segurança e que nada nos aconteça. Aqui eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor, Olha lá. Vamos lá.